comentário que me incomodou pra caramba, cara, e me fez ter certeza do motivo pelo qual tanta gente idiota ganha palco na era da internet. Você precisa compreender as coisas, aprender a desenvolver um mínimo de reflexão por conta própria. Só assim você adquire alguma espessura intelectual. As pessoas querem um pai, porra. O vídeo ele não se propõe a entregar nenhuma solução fechada, nenhuma resposta certa. E aí eu tenho alguma autoridade talvez pra falar, eu te falo qualquer merda, você tem que engolir e pronto. Você é burro, cara. Você é burro. Salve, salve, universo narrado. Bicho, eu recebi esses dias, num dos últimos vídeos que eu coloquei aqui, um comentário que me incomodou pra caramba, cara, e me fez ter certeza do motivo pelo qual tanta gente idiota ganha palco na era da internet. E, enfim, fiquei refletindo um pouco sobre esse comentário e quis trazer uma reflexão pra vocês aqui. Antes de tudo, vamos lá. O que significa ser inteligente? O que é inteligência? Já já você vai entender o que isso tem a ver com o comentário que eu vou ler aqui pra você. Outro dia também eu recebi no Instagram, né, algumas perguntas nessa linha, né? Me perguntaram, você se considera um intelectual? Porra, você é um cara muito inteligente e tal. Cara, eu não me considero um intelectual, tampouco alguém tão inteligente assim. Eu acho que eu tenho alguma inteligência, provavelmente não pelos motivos pelos quais a pessoa que fez essa pergunta imaginava. Vamos lá. O Feynman já contei essa história várias vezes, né? Foi um dos maiores físicos do século XX, ganhou o prêmio Nobel, não sei o que e tal. Ele esteve aqui no Brasil ensinando, e ele estava ensinando na universidade para os alunos do último curso, do último ano do curso de física, ok? E ele conta o seguinte, olha que foda. Ele diz que ele percebeu um fenômeno muito estranho. Então os caras que vão se formar para ser os seus professores de física, os meus, beleza? Eu podia perguntar alguma coisa para esses caras e dependendo da forma como eu perguntava, eles me respondiam na ponta da língua, mas dependendo da forma como eu perguntava, eles não sabiam responder. Ele diz assim, pessoal, o que é a polarização? Aí os caras pegavam, cara, e citavam como se fosse um dicionário, sacou? A polarização é um efeito ondulatório que acontece com ondas transversais e tem a ver com se filtrar uma componente de vibração. Beleza? Aí fala, caramba, esses caras estão sabendo mesmo, estão afiados. Aí ele pegava, apontava pela janela da sala de aula. Falava, gente, olha o que está acontecendo ali, curioso. O jeito que a água está batendo ali no mar e tal, olha que acontece isso, isso e aquilo. O que é aquilo? O pessoal olhava, é mesmo que esquisito. Não sei o que é aquilo, não. E o que estava acontecendo ali era justamente o fenômeno da polarização. Podemos dizer que esses estudantes do último curso de física, os caras estavam se formando para ser os seus professores, os meus, eles eram inteligentes? Não, cara, eles eram memorizadores e reprodutores de conceitos. Os caras eram um dicionário ambulante. Eu não considero como inteligente alguém que é um dicionário ambulante, que memoriza um monte de coisa, sai jogando, mas sem compreender o significado delas, né? O próprio Feynman, ele é conhecido por fazer uma crítica muito grande a esse tipo de coisa. Ele disse que quando ele era menino, ele estava andando no parque e tal, e um amigo dele viu um pássaro e falou, olha, aquele ali é um pássaro, a bird, que no português se chama pássaro, que no alemão se chama blá blá blá, que no francês se chama blá blá blá, e o menino sabia o nome do pássaro, cara, em uns 6 idiomas diferentes. Aí o Feynman disse que ele fica muito triste, porque ele fala, caramba, bicho, esse menino sabe um monte de coisa, eu não sei nada. Ele chega pro pai dele e fala, pai, aquele menino sabe um monte de coisa, você não me ensinou nada, ele sabe falar 6 idiomas diferentes, o nome do pássaro, não sei o quê. E o pai dele fala, meu filho, você pode saber o nome de um pássaro em 30 idiomas diferentes, e ainda assim, você pode não saber nada sobre o pássaro. Do mesmo jeito que você pode saber, meu irmão, a definição, igualzinho no dicionário, de 20 fenômenos físicos diferentes, era o caso da polarização, e ainda assim não saber nada sobre o fenômeno. Correto? Então, cara, se entupir de um monte de informação que você só memoriza e reproduz, não necessariamente é inteligência. Você precisa compreender as coisas, aprender a desenvolver um mínimo de reflexão por conta própria. Só assim você adquire alguma espessura intelectual. Do contrário, não considero que todo o resto tem a ver com inteligência. E esse é um grande problema, porque via de regra, o que a gente entende como alguém inteligente quando está na escola? É o menino que tira 9, é o menino que tira 10 nas provas, e muitas vezes, como que você faz, qual é o processo que você faz para tirar 9, para tirar 10 nas provas? É o processo que os caras estavam fazendo no curso de física lá. Memoriza igual no dicionário, vomita na prova e ponto. Você não sabe nada, você é burro, cara. Você é burro. Mas você entendeu como que funciona a mecânica do teatro do processo. O teatro do quê? Do sistema de ensino. Sacou? De ir lá fazer uma prova, um teatro. O professor te avisa. Gente, vai cair isso. Só façam esse exercício que eu gosto deles, hein? Vai cair na prova parecida, não sei o que e tal. Um teatro, certo? Aí você pega, ele te passou todo o negócio ali, vai cair o capítulo 1, essa página e uns exercícios desse tipo. Aí você fica 2 dias lá, 1 dia antes da prova, memoriza aquele negócio inteiro, vai, chega lá e vomita, meu irmão. E daí 3 meses, 1 mês, 2 semanas você não sabe de mais nada, certo? Mas você tirou uma boa nota. E a gente entende que isso é alguém inteligente. O cara que tirou uma boa nota, mas na maior parte das vezes você consegue tirar uma boa nota, e é isso que a gente acaba fazendo, burlando o processo. O que eu estou chamando de processo é burlando o que de fato é o fim.
o fim do processo educativo, que é o quê? Que é aprender, que é conhecer, se desenvolver, se tornar alguém mais inteligente, e que a gente tanto diz ser a nossa missão aqui no Universo Narrado, tornar as pessoas mais inteligentes. Então, beleza, cara, eu gosto muito da definição do Rubem Alves de inteligência. Ele diz que a inteligência não é saber as respostas, cara. Isso aí um dicionário faz, um idiota faz, lendo um dicionário, sacou? Inteligência é saber fazer as perguntas certas, certo? E é isso que um cientista faz. Ele está desenvolvendo um conhecimento, ele não tem as respostas certas, ninguém tem, nem existe resposta certa ainda, irmão, sacou? A maçã caiu, por que ela caiu, meu irmão? Aí o cara começa a fazer a pergunta. O Galileu estava lá, século XVII. Cara, como é que essa maçã cai? Deixa eu tentar entender se existe um padrão por trás do movimento, sacou? O que o cara estava fazendo? Qual era a habilidade dele? Saber fazer as perguntas, cara. Não é saber as respostas, nem existe resposta certa. Inteligência mesmo é ter repertório e ter principalmente, cara, autossuficiência, autonomia intelectual para conseguir fazer as perguntas certas e não ser refém de ter que só aguardar um monte de coisa e ser um dicionário ambulante. Isso é ser inteligente. Claro que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você se mune de informação, de conhecimento, em tese, mais repertório você tem para conseguir fazer as perguntas. Porque você faz pergunta com base em quê? Do que você tira do seu sovaco, você faz pergunta com base nas informações prévias que você tem, nos conhecimentos prévios que você tem, nas noções de mundo que você tem, sacou? Um cara que sabe matemática pra cacete, quando ele olha algum fenômeno que envolve um pouco de matemática, ele tem muito mais substância, repertório e espessura para fazer perguntas do que um indivíduo que não sabe nem somar dois números, né? Então, enfim, o conhecimento prévio que você vai adquirindo vai te munindo de mais capacidade de fazer perguntas. Portanto, em teoria, ele pode te deixar mais inteligente, mas só nesse sentido, em que ele está te possibilitando fazer melhor as perguntas, criticar melhor o processo, exercitar a inteligência. Correto? Enfim, tô dizendo tudo isso aqui, cara, isso aqui é só a introdução da nossa prosa, tá bom? Porque vamos lá, qual que é o comentário que eu recebi? Era um vídeo onde eu tava fazendo uma certa crítica sobre a postura de vários alunos, vou deixar linkado o vídeo aí, diante do processo de assistir aulas, né? O título do vídeo, se eu não me engano, é "Você tá perdendo tempo assistindo aula" e tal, alguma coisa assim. Né? O título é mais provocativo, a prosa é muito boa, inclusive teve uma pessoa que falou, pô, bicho, eu já ia criticar o vídeo, mas eu assisti, porra, achei muito bom e tal, então enfim, vai lá e assiste que a prosa tá maneira. Mas o fato cara, era uma reflexão. O vídeo ele não se propõe a entregar nenhuma solução fechada, nenhuma resposta certa. E agora no final, pessoal, essa conclusão você tem que fazer assim, 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 e você vai chegar lá. Não, cara, eu não quero dar a resposta certa. O vídeo era uma grande pergunta. O vídeo era um convite a um processo de se refletir minimamente sobre o seu próprio processo de estudo, de construção de conhecimento, sobre a sua jornada. Enfim, no final do vídeo tinha um comentário de uma pessoa, né, que falou o seguinte: tá, achei perfeito a forma que você explicou, mas e a conclusão? E a solução? Essa é a parte que eu quero. Ela fala, qual que é a solução, qual que é o método, qual que é a resposta? Era isso que a pessoa queria, cara. Era a resposta. Enquanto que no fundo, cara, não tem resposta, cara. Você não entendeu que ali não era o objetivo não era da resposta. O nosso objetivo aqui no Universo não é dar as respostas certas, é te convidar a conseguir fazer as perguntas. Ali era uma grande reflexão, sem nenhuma conclusão, sem nenhuma resposta certa, porque eu não acho que tenha resposta certa, ela é individual e tem que ser desenvolvida por cada um. Mas era uma reflexão. E no final, o que estavam querendo? A resposta. Talvez se eu não tivesse feito reflexão nenhuma. E só faz, gente, o negócio é o seguinte, o jeito certo de você fazer é assim, 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 faça assim, você colherá bons resultados, porque eu posso te dizer isso, porque eu já tive milhares de alunos que acertaram mais de 90% em física e matemática, blá, 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 e aí eu tenho alguma autoridade talvez pra falar, eu te falo qualquer merda, você tem que engolir e pronto. Não, cara, não. Como eu disse no início, é por isso que eu acho que tem tanta gente que fala muita merda na internet e ganha palco, porque as pessoas, elas querem os gurus. Elas querem as respostas certas, elas querem a segurança e o conforto de alguém que aparece e te fala, é assim que você tem que fazer. As pessoas querem um pai, porra, sacou? Elas não querem pensar, elas não querem refletir. Essa é a minha leitura, correto? Então, bicho, não, eu não sou pai de ninguém, quer dizer, eu sou pai da minha filha, não de um monte de marmanjos na internet. Meu irmão, você tem que desenvolver a sua capacidade de criticar a coisa, de ver um cara, aí, entendeu? Por isso que qualquer um fala, gente, é assim, esse é o método certo de estudo, agora é isso, agora é aquilo, não faça isso. Aí você acredita em um monte de coisa, meu irmão, e você não vai pra lugar nenhum, certo? Você não evolui em nada, porque qualquer um que aparece falando que agora esse é o método certo e com isso você vai aprender 10 vezes mais, você, caramba, é isso, e agora é aquilo, e, entendeu? E você troca de método, de jeito, de postura, igual você troca de roupa, cara. Porque qualquer um que aparece falando qualquer coisa com alguma boa oratória, você acredita. Você não faz o processo de reflexão, de crítica. E esse é o processo que a gente faz aqui o tempo inteiro no Universo Narrado. Cara, como eu já falei várias vezes,
nossa missão aqui enquanto escola é tornar as pessoas mais inteligentes. A física e a matemática que a gente usa, ela é só a ferramenta. Por conveniência, a gente utiliza esse caminho. Mas o nosso grande lance é tornar as pessoas mais inteligentes. Tanto é que, por mais que a gente faça com que a gente tenha milhares de alunos aprovados, que acertaram mais de 90% em física e matemática, isso pra gente é irrelevante, cara. Irrelevante. Várias vezes a gente presenteava alguns dos alunos com uma plaquinha de quem acertou mais de 90%, mas estava escrito lá embaixo: a nota é uma consequência. Uma consequência o quê? De você ter se desenvolvido nesse processo. De você ter desenvolvido essa pessoa intelectual, a capacidade de criticar, a capacidade de fazer perguntas certas, de estudar com foco no aprendizado, de construir conhecimento. Aí a nota é só uma consequência. Então, pra gente, cara, a gente tem um tesão muito maior e, felizmente, a gente tem várias histórias como essa. Você pode, inclusive, ir lá no Google, cara. A gente tá colecionando histórias de alunos lá. Histórias de alunos que falam: cara, eu gabaritei física, matemática, no Enem, na FUVEST, lá, mas, cara, eu preciso de falar uma coisa. Eu aprendi a gostar de estudar. Eu aprendi a estudar no meio do processo. E essa é a nossa missão, cara. Fazer do estudo um estilo de vida. Eu acredito que o estudo é um estilo de vida. Sacou? É um negócio que você vai ter que carregar o restante da sua vida, se você quiser, cara, o tempo inteiro ser um profissional valioso, cara, pro mercado, seja qual for o mercado em que você estiver, porque o mundo muda rápido demais, cara. A melhor habilidade, a mais importante que você pode aprender é a capacidade de construir conhecimento, de julgar o conhecimento que você mesmo constrói, de julgar a sua postura e o seu processo de estudo diante dessa jornada de construção de conhecimento. Essa é uma das habilidades mais importantes de longe, cara, que você pode aprender. Muito mais do que saber, é isso que vocês querem, cara, é isso que você quer. O aluno não quer entender, ele quer a fórmula fechada, ele quer a musiquinha, ele quer o macetinho, ele quer o caminho curto, ele não quer reflexão, ele quer a solução, ele quer o método, ele quer a resposta. E aí, meu irmão, você vai ser um eterno idiota, porque você vai ser um eterno refém de qualquer um que simplesmente chega e te fala: galera, esse aqui é o sorvetão, olha só que legal, não, que legal, cara. E aí você fica o tempo inteiro refém e sujeito de qualquer palhaçada que fizerem com você, cara. Porque é isso, você não tem, é isso, como diz o homem, né? Nego caga na sua cabeça e você não reage. É isso, cara. Estão cagando a sua cabeça aí há 12 anos, cara. Sacou? E o que você quer é que caguem mais. Porque quando aparece qualquer pessoa para te expor e te fazer um convite um pouquinho diferente, cara, ele exige de você mais do que você tem. E você quer só o mastigado, sacou? Eu não quero mastigar, cara. Eu já quero mastigado, eu quero só digerir. Cara, não, cara. Você tem que mastigar, sacou? Você tem que mastigar. Enfim, bicho, essa é a nossa missão no Universo Narrado. Tornar as pessoas mais inteligentes. Desenvolver o senso crítico, a capacidade, o entendimento de como se estuda, o gosto pelo estudo, uma maturidade no processo de estudo. Essa é a nossa missão, cara. Não se confunda. Fazer os alunos serem aprovados é só um detalhe, é só uma consequência que acaba acontecendo no meio do processo, é um efeito colateral. E eu tô trazendo essa reflexão aqui, cara, porque me pareceu boa, me incomodou, fiquei pensando nesse negócio, comentário, pô, que bosta, bicho. Caramba, o tempo inteiro que a gente tá fazendo aqui as coisas, a gente faz mirando nisso. Enfim, me pareceu que essa reflexão é importante. Qual é a conclusão? Qual é o caminho? Qual é a resposta? E agora, o que eu faço? Cara, nada, não tem conclusão, não tem, agora você faz isso, tá feita a reflexão, essa é uma prosa, faça com ela o que você quiser, no final não tem uma resposta, entendeu? Eu marquei o X, deixa eu ver, tá no lugar certo, não tem resposta no fim do livro. Essa é a vida real, cara. Se você não desenvolve a capacidade de refletir, de pensar, de observar as coisas, de criticar, meu irmão, o tempo inteiro vão cagar na sua cabeça. Sapere aude.